Amém, amém. Deus seja louvado. Por mais um dia, aqui estamos para glorificar o nome do Senhor, para bendizê-lo, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e do nosso louvor. Se você nesta manhã acordou desejoso de ouvir a voz do Senhor, agora é o momento, aqui é o momento. Bom dia, doutora Andréia, você já está aí? Bom dia, Júnia. Bom dia a todos, sim, estou aqui. Deus seja louvado. Vamos orar, então, para dar continuidade a esse primeiro bloco. Vamos falar com o nosso Deus. Eu vou fazer uma oração e você faz a outra, e então você prossegue. Aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos e vamos falar com Deus. Oremos. Paizinho querido, Deus Santo Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, com os nossos joelhos dobrados, o nosso interior curvado, porque entendemos, Pai, que nada somos sem a Tua proteção, sem a Tua direção, sem a Tua graça em nossas vidas. Então, Senhor, por favor, habilita-nos neste dia a sermos servos, a fazer a Tua vontade, Pai, porque de nós mesmos não temos nada de bom, nada do que fizermos por nós mesmos vai ser bom para nós, Pai. E nós queremos nos diminuir ao pó, para que o Senhor possa nos refazer, possa nos habilitar a sermos verdadeiros filhos do Senhor, seres que possam, segundo a vontade do Senhor, segundo a imagem do Senhor, fazer a vontade, viver em conformidade com os planos do Senhor, porque esses sim são planos de vida eterna para cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, pela vida da tua serva, a tua filha, a irmã Andréia, que nesse momento se dispõe a continuar falando, movida pelo teu Espírito. Mais uma vez, Paizinho, eu a coloco no teu altar de graça, glorificando o teu nome pela vida dela e de toda a sua família. Que ela, Senhor, possa, nesta manhã, mais uma vez, ser uma atalaia do Senhor para todos os povos que aqui estão e que ainda chegarão, seja de forma presencial, aqui pelo Zoom, seja pelo YouTube, ou que assistirão posteriormente. Toma-nos em tuas mãos, Senhor. Abra nossa mente e o nosso coração, de modo que possamos compreender a tua mensagem e que estejamos prontos para colocá-la em prática. Em nome de Jesus eu te oro e no nome dele eu te agradeço, suplicando pelo perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Amém. Querido Deus, nosso bondoso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda adoração e de todo louvor. Ó Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui juntos, reunidos, para estudarmos mais uma vez a Tua Santa Palavra. Quanta bondade, quanto amor o Senhor tem por nós em nos alcançar com tamanha mensagem da justiça pela fé. Essa mensagem tremenda que tem abalado as nossas vidas, transformado os nossos corações pelo poder da Tua Palavra, por Teu amor, por Tua compaixão, por Teu cuidado por nós, por Sua benignidade, bondade. Ó Senhor amado, nós sabemos que nós precisamos entregar os nossos corações a Ti, entregar as nossas vidas para que o Senhor opere a Sua vontade em nós. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa fraqueza.
Tu sabes, Senhor, que por nós mesmos não temos forças, mas nós carecemos unicamente dos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe ricamente a todos que estão aqui nessa sala, todos que ainda vão ouvir essa mensagem. Colocamos em tuas mãos todos aqueles que estão organizando também essa sala de oração, de consagração, que o seu Santo Espírito possa continuar trabalhando no nosso meio. Pedimos a tua santa presença entre nós agora, nesse momento que vamos dar continuidade a esse estudo tão maravilhoso da tua palavra. Te agradecemos essas bênçãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Doutora André, como costumamos dizer aqui, a cada manhã, a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Que Ele possa te usar nesse momento e sinta-se à vontade. Amém. Mais uma vez, bom dia, queridos irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, com cada um de nós. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, cujo título é Hoje, experimente sua paz com Deus. Como ter paz com Deus? Ontem nós estudamos que Deus nos fala que nós devemos chegar até Ele para ter essa paz e sermos justificados por Cristo. Mas nós vimos também que Deus requer de nós a perfeição de caráter, Deus requer de nós a obediência, mas nós vimos que há essa necessidade, porém, precisamos entender como obter, qual é o caminho. Hoje nós vamos estudar o caminho, porque muitas vezes nós temos tentado nós buscamos fazer a vontade do Senhor, nós queremos, desejamos parar de pecar, nós não queremos mais entristecer o coração de Deus, mas quando percebemos, nós caímos. Então, nós vamos hoje entender qual é o caminho, né, como chegar até lá. Vamos, então, avançar aqui. Só um minutinho, eu vou ver aqui o slide. Vamos lá. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, tá. Ok, irmão. Então, vamos avançando. A pergunta é, por que ainda pecamos? Se a orientação de Deus é para que o pecado não impere mais em nossa vida. Esse é o desejo de Deus. Hebreus 12, 4 fala assim, o porquê que ainda pecamos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Nós não paramos ainda de pecar, porque não temos comunhão fervorosa com Deus. Nós dependemos dele 24 horas do dia. Então, nós precisamos combater e resistir até o sangue. O que significa isso? Somente ligado em Cristo é que teremos essa vitória sobre o pecado, essa vitória que Deus quer nos dar. Esse texto aqui é muito tremendo. Como Deus é puro em sua esfera, assim o homem deve ser na sua. E será puro se, vejam a condicional, se Cristo, a esperança da glória, habitar no interior, pois ele imitará a vida de Cristo, refletirá o seu caráter. Então, a condição para ter essa comunhão com Deus, para ser puro, para ser perfeito em nossa esfera, sermos perfeitos, se Cristo, a esperança da glória, habitar no nosso interior. Então, esse é o segredo da vitória. Nós vimos também que essa mensagem da justiça pela fé
é o segredo de Deus que deveria ser revelado e estava oculto desde os tempos antigos e que seria revelado. Então, nós agora estamos tendo a oportunidade ímpar, essa geração, de novamente aprender sobre isso. Então, é possível hoje viver uma vida em harmonia perfeita com a vontade de Deus. É possível hoje entregar completamente o nosso coração a Deus. E aqui está falando um texto muito forte, muito claro. Naquela ocasião da vinda de Cristo, o refinador não se ocupará com o processo de purificação para remover-lhes os pecados e a corrupção. Tudo isto deve ser feito quando? Durante o tempo da graça. É agora que essa obra deve ocorrer em nós. Olha que interessante. Que tremendo, irmãos. Então, a gente tem ouvido até mesmo dos nossos púlpitos que a purificação da alma, que a perfeição de caráter vai acontecer somente na volta de Jesus, mas a gente sabe que não é, que não será, que essa purificação é agora, que é essa obra que Deus está desejoso de fazer em nós, Ele quer fazer essa obra em nós. Mas a pergunta é como? Nós estudamos até agora que nós precisamos ser perfeitos, que precisamos viver em harmonia com a lei do Senhor, que precisamos obedecer a Deus. Temos que fazer, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Essas são as orientações que Deus dá em sua palavra. Mas como? Como chegar nesse ponto? Nós vemos que nós estamos focando em nossas obras. Nós estamos focando, achando que a nossa salvação depende daquilo que a gente faz para Deus. Ah, mas hoje eu estou comendo certinho, eu acho que Deus está se agradando de mim. Ah, hoje eu estou me vestindo certinho, eu acho que Deus está se agradando de mim. Ah, hoje eu não me irritei com ninguém. Enquanto nós estivermos focando nas nossas obras, nós não permitiremos que Cristo haja em nossa vida, haja em nós. O nosso foco agora tem que ser estar em Cristo e permanecer nele. Aí sim, todas as obras de obediência serão consequentes ao andar com Deus, serão consequências. Cristo não partiu deste mundo enquanto não tornou possível que toda pessoa levasse uma vida de perfeita fé e obediência e tivesse um caráter perfeito. Então, ele deixou tudo escrito, ele deixou tudo pronto, ele deixou tudo escrito na sua palavra. Então, é muito sério isso, irmãos. Está tudo providenciado, está tudo a nosso dispor, à nossa disposição. Cada qual terá uma luta intensa para vencer o pecado no próprio coração. Vamos entender que luta é essa e como é essa luta. Às vezes, essa obra é muito penosa e desanimadora, pois ao vermos os nossos defeitos de caráter, pomos-nos a considerá-los, porque nós achamos que Deus está olhando, deixa eu ver como ele está se vestindo, deixa eu ver como ele está comendo, deixa eu ver se ele parou de falar de forma agressiva, deixa eu ver se ele está cultivando alguma coisa no coração. Irmãos, as nossas tentativas são falhas. Sabe por quê? Porque nós não estamos ligados a Cristo. Achamos que o que temos que fazer é bom para Deus. Que não é assim. Não é de baixo para cima. É de cima para baixo. Em vez de olhar para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, e revestir-nos das vestes da justiça de Cristo, então nós estamos considerando o que a gente pode fazer. Vocês estão vendo que o que a gente pode fazer para ele, isso é perfeccionismo, e o que ele pode fazer em nós, isso é perfeição de caráter. E hoje, quem prega essa verdade presente está sendo chamado de perfeccionista, porque muitos ficam realmente olhando para si mesmos e vendo, Senhor, eu já vi pessoas falando assim, pregando no púlpito,
Pessoas que pregam a verdade presente falando assim: estou tão feliz, porque já tem 2 meses que eu parei de pecar. Ah, queridos, isso aí já pecou. Em falar isso, já pecou. Porque quem está obtendo vitória hoje, quanto mais se achega a Cristo, mais se vê indigno, miserável, pobre, cego e nu. Não fica batendo no peito como fariseu: eu estou 2 meses sem pecar. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque se nós chegarmos a essa conclusão, nós realmente estaremos perdidos. Porque é Deus que opera em nós, e não que operamos esse milagre de vencer o pecado em nós mesmos. Porque nós somos falhos e carecemos da misericórdia de Deus. Todo aquele que entrar na cidade de Deus pelas portas de pérola, faloá como vencedor, e a sua maior conquista terá sido a do próprio eu. Quando nós ficamos felizes porque estamos vencendo, achando que estamos vencendo, na verdade é o eu que está se elevando. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vemos as nossas debilidades, a nossa pequenez, a nossa total dependência dele. Isso é ser humilde de espírito, ou pobres de espírito, como diz a bem-aventurança. Quando nós reconhecemos que nós dependemos dele, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, nós realmente vemos que nós carecemos dele, aí sim, Deus pode operar em nós o seu querer e o seu efetuar. Cristo prometeu que o Espírito Santo habitaria naqueles que lutam pela vitória sobre o pecado, para demonstrar o poder da força divina, dotando o instrumento humano de um poder sobrenatural e instruindo o ignorante nos mistérios do reino de Deus. Então, é um poder sobrenatural. Então, aquilo que eu falei, que nós mostramos no slide anterior, que aquele que luta intensamente contra o pecado, como que é essa luta? Não é, eu vou parar de pecar, não, hoje eu não vou comer isso, não vou fazer aquilo, não vou... Não é essa a luta. A luta é: Senhor, me ajuda a manter o meu pensamento em Ti. Me ajuda a estar ligado em Ti hoje, o tempo todo. Aumenta a minha fé e o meu amor por Ti. Me ajude a entregar completamente o meu coração a Ti. Porque eu sei que no momento em que houver essa entrega verdadeira e genuína, o Senhor vai operar o milagre, o poder sobrenatural de transformar a minha vida. Essa deve ser a nossa oração, queridos. É de cima para baixo, lembre-se disso. O pecador não pode, por nenhum poder inerente a ele, livrar-se do pecado. Para isso conseguir, ele precisa olhar a um poder mais alto. E unicamente Cristo possui poder de purificar o coração. Então, ele não pode. Então, é somente olhando para Cristo, olhando para o alto, falando: Senhor, eu sou miserável, pobre, cego e nu. Eu preciso, eu careço de colírio para ungir os meus olhos, o Espírito Santo. Eu careço das vestes puras, brancas da justiça de Cristo. Eu careço do ouro puro, refinado no fogo, que é a fé. Então, me ajude, Senhor. Essa é a nossa oração. Quando uma alma recebe a Cristo, ela recebe também o poder de viver a vida de Cristo. Olha que tremendo! Que poder é colocado ao nosso dispor. E o que significa viver a vida de Cristo, irmãos? O que significa ser trajado com as vestes da justiça de Cristo? Olha que texto claro que Deus nos dá agora. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu, a nossa vontade imerge em sua vontade, nosso espírito torna-se um com o seu espírito, nossos pensamentos serão levados cativos a ele. Vivemos a sua vida. Isto é o que significa estar trajado com as vestes da justiça de Cristo.
Então, o que significa isso? É ter o pensamento de Cristo, é ter a mente de Cristo, é morrer o eu, é entregar o nosso coração a Ele, para viver a mente dEle, a vontade dEle, os pensamentos dEle, o agir correto dEle. Então, Ele vai nos empossar, Ele quer colocar isso em nós, Ele deseja, frementemente, colocar o seu pensamento em nós. Isso é o que Paulo fala, morro a cada dia. O meu eu precisa morrer para que Cristo possa habitar em nós. Que tremenda verdade é essa que Deus quer nos ensinar. Ele está nos ensinando o caminho. Olha o que fala Isaías 51, de 1 a 7. Ouvi-me, vós que seguis a justiça, os que buscai ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortado, a rocha que é Cristo. Porque o Senhor consolará Sião. Sião é a igreja, é o povo. Consolará todos os seus lugares assolados. Lembram de uma das bem-aventuranças que fala: bem-aventurados aqueles que choram, os que choram por causa dos seus pecados. É isso que o texto quer dizer. E fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como jardim do Senhor. Atendei-me, povo meu, nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo fará repousar para a luz dos povos. Perto está a minha justiça. Vem saindo a minha salvação. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, porém a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo cujo coração está a minha lei. Irmãos, quantas vezes nós já lemos Isaías 51, 1 a 7? E nós nunca contemplamos esse texto com os olhos da justiça pela fé. Vocês estão vendo que Deus está nos dando textos maravilhosos que falam sobre a justiça? E Salmo 119, 172 fala: os teus mandamentos são justiça. Obedecer a Deus, fazer a sua vontade, é seguir a justiça de Deus que Ele concede a nós. Irmãos, cada texto tremendo. Quantas vezes fizemos o ano bíblico? Quantas vezes nós estudamos a nossa Bíblia inteira e não visualizamos esses textos que devem ser cavados como ouro, como tesouro a ser procurado? E Deus vai nos revelar essas coisas novas da sua justiça. Que coisa tremenda. Romanos 8:1 fala: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, o que era estar em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estar em Cristo Jesus é acreditar que Ele tornou-se nós. Ele tornou-se cada um de nós, eu e você. Isso é estar em Cristo Jesus. Interessante, é muito lindo isso. Então, quando que eu estou em Cristo? Quando que eu permaneço em Cristo? Quando nós nascemos do Espírito. Temos acesso à vida de Cristo. E esta vida é, então, creditada a nós. E se nós ainda estamos sendo derrubados, se o pecado ainda tem poder em nossa vida, nós não estamos em Cristo. Isso é terrível. Isso é de arrepiar. Porque se ainda nós estamos caindo hoje, e às vezes com pecados que já estão triviais, né? já ficaram corriqueiros no nosso dia a dia. Pecados que não poderiam mais existir no nosso ser. Se nós ainda estamos caindo, é porque nós não estamos em Cristo. Isso é sério. E isso é aterrador, é terrível, isso é muito ruim. A justiça de Cristo é a nossa justiça. Ele dependeu do Pai e viveu uma vida perfeita, e nós também dependemos dele para viver essa vida perfeita. Então, quando aceitamos o sacrifício de Cristo e cremos que ele pode nos justificar,
muito tremendo isso, que ele pode nos perdoar, que ele pode nos reconciliar com Deus. A vida que o Pai vê é a vida de Cristo. Em Cristo está a nossa justificação, o nosso perdão, a nossa expiação, a nossa reconciliação. Tudo isso é sinônimo de justificação. Em Cristo está a nossa santificação, a nossa consagração e entrega. Também é o sinônimo de santificação. Em Cristo está a nossa redenção. Em Cristo está a nossa justiça. Somente nele. Cristo tornou-se nós para que o Pai com ele pudesse ser Deus conosco. E o Pai, quando ele nos vê, ele vê quem? Ele vê a Cristo. Ele vê a Cristo. Olha que coisa linda. O trabalho do Evangelho é trazer o homem até onde possa guardar os preceitos de Deus pela fé em Cristo. Quando olhamos para nós mesmos, nos vemos perdidos. Mas quando olhamos para a lei, não temos esperança, porque ela nos acusa. Ela requer uma justiça perfeita que nós não temos para dar. Mas quem tem uma justiça perfeita para dar? Cristo. Por isso que Cristo fala, filho, olha para mim, não olha para você. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que ele morreu morreu a nossa morte, que nós merecemos, a morte eterna, para que pudesse nos dar a sua vida, a vida eterna. Então, olha que troca maravilhosa. Olha o que ele faz em nós. Isso é justiça pela fé. Isso é ser trajado com a veste da justiça de Cristo. E Deus nos olha como justos, sem nós sermos justos. Deus não nos deixou a lutar com o mal em nossa própria limitada força. Sejam quais forem as nossas tendências herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer, mediante o poder que ele nos está disposto a comunicar. Queridos, nós podemos vencer. Isso é a boa nova, isso é a mensagem que Deus deu para nós hoje. Vejam esse texto muito forte de Jó 33, 36 a 30. Vocês também já leram esses textos. E olha como ele tem uma nova roupagem, uma nova luz. Deveras orará a Deus, o qual se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá, pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Porém, Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isso é obra de quem? É obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem. Olha a misericórdia, olha a benignidade, olha a bondade. O homem cai 2, 3 vezes, mas ele levanta para desviar a sua alma da perdição e iluminar a luz dos viventes, com a luz dos viventes. Olha essa obra que Deus faz em nós. E quando a gente peca, quando a gente cai, ele ainda nos levanta. Isso é tremendo demais, irmãos. Porque só em Deus há socorro. Só em Deus há essa salvação. Então, isso é muito forte o que Deus quer fazer em nós. Cristo tomou todas as providências para a santificação de sua igreja. Ele fez abundante provisão para que cada alma tenha graça e poder, não só graça. Vocês estão vendo? Graça e poder. Que seja mais do que vencedora na guerra contra o pecado. Ele veio a este mundo e viveu uma vida sem pecado em nossa natureza caída. Interessante. Para que, por seu poder, seu povo possa viver vidas impecáveis. Então, ele venceu, e como ele venceu em nossa natureza, nós também podemos vencer. Isso está assegurado a nós. Sejamos cristãos em crescimento. Não devemos ficar parados. Assim devemos ir crescendo. Não alcançais a perfeição de um salto. A santificação é uma obra de uma vida toda. Mas vida toda como, irmãos? Vida toda em consagração,
em comunhão, em união com Deus, dia a dia, momento a momento. A Bíblia fala que Enoque andou 300 anos com Deus e foi tomado, foi levado para o céu. Enoque andou 300 anos na presença de Deus. E nós não conseguimos andar um dia inteiro na presença de Deus. Como que é isso? Que diferença há entre Enoque e Deus? E nós, né? Perdão. Que diferença há entre Enoque e nós? É porque ele buscava. Ele respirava Deus. Em Cristo nos movemos, vivemos e existimos. Assim tem que ser, queridos. E o andar com Deus que Enoque andou, ele não foram os 300 anos de uma vez só. Ele andou com Deus dia a dia, hora a hora, momento a momento, minuto a minuto, em consagração, em união, em comunhão. Então, nós temos o exemplo desse homem. E há Enoques entre nós. Há Enoques que têm buscado fazer essa vontade, esse caminhar com Deus, esse andar com Deus. Alguém que está pedindo o slide anterior, mas nós vamos disponibilizar esses slides, tá, irmãos? Depois vocês vão... Doutora André, você falou J33, de 33 a 36. Confere aí. Pode voltar um pouquinho? Só um minutinho. Foi. J33, de 36 a 30. Não tem na Bíblia. Então, depois eu corrijo aqui para vocês alguma coisa, eu anotei errado. Ok. Depois eu corrijo. Vamos lá. Então, nós passamos esse, vamos agora a esse. Esse aqui também é muito tremendo, irmãos. Ellen White, aos 13 anos de idade, ela tinha realmente já entregue o seu coração a Deus, tão jovenzinha. E ela falou uma coisa muito interessante, aos 13 anos. Ouvi muito a respeito da santificação entre os metodistas, porque ela era metodista. Minhas ideias a respeito da justificação e santificação eram confusas. Esses dois estados foram-me apresentados pelos metodistas como sendo separados e distintos um do outro. E não é isso, irmãos. A justificação e a santificação é concedida ao mesmo tempo. No momento que você é justificado, você é habilitado à santificação. Porque a graça perdoadora que justifica é a mesma graça habilitadora que te santifica. Então, é ao mesmo tempo. Isso é poderoso demais, porque tem pessoas que falam assim, eu me converti há 10 anos atrás e estou no caminho da santificação. Não, você é justificado, é perdoado, é reconciliado com Deus a cada dia. E você, ao mesmo tempo, recebe poder para a santificação, para a perfeição de caráter e ser habilitado a fazer toda boa obra. E muitos não creem. Por que muitos não creem que Jesus pode hoje operar esse milagre de conceder essas duas bênçãos maravilhosas da justificação e da santificação, que é a justiça pela fé? Então, os metodistas, eles ensinavam essa separação. E a irmã White, ela estava confusa quanto a isso, quando Deus mostrou a ela que os dois são concedidos ao mesmo tempo. Aqui, Roberto colocou, né? J33, 26 a 30. Ok. Eu botei 36, perdão, é 26. Então, vamos lá. Ninguém é tão pecador que não possa encontrar força, pureza e justiça em Jesus, que por ele morreu. Cristo está desejoso de tirar-lhes as vestes manchadas e poluídas pelo pecado e vestir-lhes os trajes brancos da justiça, da sua justiça. Ele lhes ordena viver e não morrer. Irmãos, Deus fala assim, eis que ponho diante de ti 2 caminhos, o da vida e o da morte, o da bênção e da maldição. Mas ele aconselha,
Escolha, pois, o da vida para que vivas. E ele nos dá o caminho, como chegar ao caminho da vida. Porque ele não nos deixa sozinhos a perecer. Ele dá as armas pelas quais nós podemos nos apropriar para chegar a esse caminho. É um caminho estreito, não é um caminho fácil, é um caminho de renúncias, mas é um caminho cheio de flores, porque o final dele é o caminho da vida. Ninguém pode ficar em cima do muro, porque ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao inimigo de Deus. Não há meio termo. A escolha inteligente, a escolha certa é seguir a Deus. O caráter celeste deve ser adquirido na terra, ou jamais se poderá obter. Começa, portanto, imediatamente. Vocês viram? Justificação, santificação são imediatos. É uma obra conjunta. Não te iludes de que virá tempo em que poderás fazer mais facilmente um diligente esforço do que agora. Porque a tendência nossa é sempre de nos afastar, de alimentar a natureza carnal e não a espiritual. Então, não fica prometendo, Senhor, daqui a um mês eu vou mudar os meus hábitos, eu vou mudar, vou fazer o melhor para ti. Escolha hoje andar com Deus e Ele vai te habilitar a fazer o melhor para Ele. Isso que a gente precisa compreender. Aquele que procura tornar-se santo por suas próprias obras, guardando a lei, tenta o quê, irmãos? O impossível. É claro demais. Tudo que o homem possa fazer sem Cristo está poluído de egoísmo e pecado. É unicamente a graça de Cristo, pela fé, que nos pode tornar santos. O erro oposto, então isso é uma coisa, né? As pessoas que querem se tornar santo obedecendo à lei de Deus por suas próprias forças. Está procurando o impossível. Agora ela vai falar de um outro extremo. O erro oposto, e não menos perigoso, é o de que a crença em Cristo, que Cristo isente o homem da observância da lei de Deus, que visto como só pela fé é que nós nos tornamos participantes da graça de Cristo. Nossas obras não têm que ver com a nossa redenção. Então, achar que não precisa obedecer, que é só pela fé, que já que Cristo me salvou pela graça, eu posso viver a vida que eu quiser, que eu já estou coberto pela graça, que Ele já me cobriu os meus pecados, então eu posso pecar, eu posso adulterar, eu posso viver uma vida, porque a graça já me salvou. Então, cuidado com esse outro lado, né? E muitos estão se gabando que, eu estou vivendo, eu estou vencendo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E que Deus vai me levar para o céu da maneira como eu estou. Isso é muito sério, irmãos. Vocês estão entendendo, né? Vamos ver. Fé é dependência da palavra de Deus. Quem não tem fé suficiente em Cristo para crer que Ele o pode guardar de pecar, olha só que frase tremenda, não tem a fé que Ele dará a entrada no reino de Deus. Se você acha que Deus não pode te dar vitória sobre o pecado, você também não pode ter a mesma fé de que Ele vai te levar para o céu. Tremendo isso. Então, se hoje estás em paz com Deus, estás preparados para receber a Cristo se viesse hoje. O que carecemos é que Cristo, a esperança da glória, seja formado em nós. Isso que nós carecemos. Vocês estão percebendo, né? Que o andar com Deus é a resposta de todos os nossos anseios, o nosso desejo de querer vitória, o nosso desejo de fazer a vontade de Deus, tudo está relacionado a andar com Deus, é buscá-lo. Como? Através do estudo da Bíblia, através da oração, através do testemunho, de testemunhar do amor de Deus. Até a fé genuína apropria-se da justiça de Cristo, e o pecador é feito vencedor com Cristo, pois ele se faz
participantes da natureza divina, e assim se combinam divindade e humanidade. Quem procura alcançar o céu com suas próprias obras, guardando a lei de Deus, tenta uma impossibilidade. Olha aí novamente, aquele que tenta, eu vou parar de pecar hoje, eu vou tentar. Está tentando uma impossibilidade. Não pode o homem salvar-se sem a obediência, mas suas obras não devem provir de si mesmo. Cristo deve operar nele o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Se você quiser seguir a Cristo, não fica tentando olhar para você mesmo e tentando parar de pecar. Se você quer seguir a Cristo, olhe para Ele, olhe para cima, olhe para o céu, se esforce para andar com Deus, se esforce para manter comunhão com Ele. Aí, consequentemente, as obras de justiça serão operadas em cada um de nós, em você e em mim. O nosso esforço, então, é para quê? É para andar com Deus. O nosso esforço deve ser para manter a comunhão. O nosso esforço deve ser para contemplar Cristo, olhar para cima, olhar para o alto. Esse deve ser o nosso esforço diário. E como? É a comunhão, é a oração, é falar com Ele momento a momento. Vocês já conversaram com Deus em situações comuns e triviais? É tão lindo conversar com Deus, pedir opinião dele em tudo. Senhor, hoje eu vou sair para fazer alguma coisa. O que o senhor acha que eu devo fazer? Eu devo ir na casa de uma certa pessoa? Eu devo falar do evangelho com ela? Qual o caminho? O que eu devo fazer? Tudo a gente tem que pedir opinião a ele. A gente faz isso com os nossos amigos. Nós ligamos para uma amiga nossa e falamos, amiga, que roupa eu devo usar hoje? Essa é a melhor? Você pede opinião para o teu melhor amigo, mas não pede opinião para o seu mais excelso amigo, que é Cristo. Então, tudo nós devemos conversar com Ele, estar com Ele. É assim, foi assim que Enoque andou com Deus. Foi assim que Enoque teve uma vida de consagração a Deus. E vamos avançando aqui. Nos mergulharia Cristo em um tormento, exigindo de nós uma impossibilidade? Nunca, nunca. Que honra nos confere Ele ao insistir para que sejamos santos em nossa esfera, como o Pai é na sua. Ele nos pode habilitar e assim fazer, pois declara, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. Esse ilimitado poder temos nós o privilégio de pedir e dar-se-vos-á. Deus está ansioso para dar muito mais, Ele está querendo nos dar muito mais o seu Santo Espírito para nos habilitar a viver uma vida em harmonia com a perfeita vontade dele, do que um pai está desejoso a dar boas dádivas a um filho terreno. Vocês estão entendendo? Deus quer, Ele deseja, Ele quer fazer o melhor por nós. Vocês lembram que quando Jesus esteve aqui na Terra, Ele operou diversas curas. Ele fez várias curas. Ele curou o coxo, né, o paralítico, ele curou o cego, ele curou o surdo, o endemoniado, ele curou o leproso. Em Ciência do Bom Viver fala uma coisa muito interessante. Várias doenças, às vezes, ele demorava um pouco para curar, ou ele não curava imediatamente, ele esperava ver a fé. Mas o leproso, ele curava imediatamente. Vocês sabem por quê? Porque o leproso representava aquele que carrega a lepra do pecado. Então, isso significa que Cristo quer imediatamente nos curar da lepra do pecado. Aquele leproso que esteve com Cristo, ele perguntou, Senhor, o Senhor quer me curar? O Senhor deseja me curar? E Jesus falou, sim, eu quero, seja limpo. Interessante é que o leproso não tinha dúvida de que Cristo podia curá-lo. Ele tinha dúvida se Cristo queria curar. Hoje nós não temos dúvida de que Deus quer nos curar, mas nós duvidamos de que Deus pode nos curar, porque quando nós colocamos dúvida,
na palavra do Senhor, será que é assim mesmo? Será que Deus pode me transformar? Nós colocamos essa dúvida. E Deus quer, Ele pode, Ele tanto quer como Ele... Perdão, Ele tanto quer como Ele pode nos curar da lepra do pecado. E Ele quer fazer isso imediatamente, como Ele curou aquele leproso. Para realizar essa obra, nós precisamos morrer diariamente para nós mesmos. Paulo disse, cada dia morro. Irmãos, vocês sabem o que significa isso? Cada dia morro significa que o nosso eu tem que estar 100% morto. Tão morto que quando alguém nos irritar, nós não vamos responder. Quando alguém nos injuriar, nos perseguir, falar mal de nós, falar mal da nossa reputação, que fale, não pode manchar o nosso caráter diante de Deus. Quando alguém nos odiar, nós não podemos revidar, porque o morto não reage. O eu não pode reagir. Porque assim era Jesus. Quando ele era injuriado, ele não injuriava. Quando ele era agredido, ele não agredia. Quando ele era instigado, ele não respondia com impaciência. Então, quando o nosso eu está morto, literalmente morto, o morto não reage. Como que nós temos que ser? Dar a outra face. Isso é cristianismo. É difícil. É. Mas não é impossível. Por nós mesmos? Não. É o poder de Cristo agindo em nós. O cristianismo para o mundo é uma utopia. Dar a outra face é uma utopia. Mas para Deus é uma realidade. E para nós tem que se tornar uma realidade. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que andar na contramão do mundo. Temos que realmente ser diferentes, irmãos. Por isso que Deus nos chama a ser uma nação santa, eleita, um sacerdócio real, puro, diferente, peculiar. Assim nós devemos ser através de Cristo agindo em nós. É destronar o eu, não só destronar, é matar e não ressuscitar. Porque quando o velho homem levanta, aí novamente nos irritamos, ficamos impacientes. Quando alguém fala mal de nós, a nossa vontade é de revidar. Então, não há revide em quem está morto. Por isso que Paulo fala, cada dia. Isso é dia a dia, hora a hora, momento a momento. Fácil. Mas tem que ser a nossa missão, o nosso alvo, o nosso desejar, o nosso querer. Porque, antes de ler esse texto, que eu vou ler agora aqui para vocês, que vai ser o próximo, eu queria meditar com vocês num texto que amanhã nós vamos explanar melhor ele. Lá em Gênesis 17:1, Deus fala assim para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Olha a ordem das coisas. Anda na minha presença e você será perfeito. E nós estamos querendo fazer o contrário. Ser perfeitos, sermos perfeitos para andar na presença de Deus. É o contrário. Se nós andarmos na presença de Deus, nós seremos perfeitos, nosso eu será morto. E nós poderemos realmente viver a vida de Cristo. Eu acho que o slide parou de compartilhar. Não sei se foi a minha internet que caiu. Alguém está vendo aqui o slide, por favor? Não, não está. Deixa eu ver aqui. Acho que está voltando. Coloca esse verso aí de Gênesis. Estão conseguindo ver o slide? Não. Depois coloca esse verso do Gênesis aí para mim. Oi? Coloca esse verso de Gênesis que você falou aí. Ser perfeito como eu sou perfeito. Estão Gênesis conseguindo visualizar? Eu acho que não, né? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Estou te ouvindo bem, só não estou vendo os slides. Oi.
Irmãos, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Acho que a estamos. minha internet caiu. Estamos te ouvindo. Só não está aparecendo o slide. Oi. Estão conseguindo me ouvir? Alguém pode responder? Sim, mãe, estamos te ouvindo. Alto e claro. A senhora que não está escutando a gente, só está escutando a gente? Nós estamos escutando você. Voltou o compartilhamento. Eu não consigo ouvir vocês. Mas vamos lá. Eu acho que teve problema com a minha internet. Vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês. A justiça de Cristo deve começar em nossa mente. Compreender que dependemos de Cristo a cada dia, a cada hora, minuto a minuto. Vamos avançando aqui. Nós vimos agora Gênesis 17:1. Eu não estou conseguindo sincronizar o slide do notebook com o do celular. Mas vamos lá. Nós vimos, então, Gênesis 17:1, anda na minha presença e ser perfeito. Atos 17:28 fala, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Isaías 45:24 fala, no Senhor há justiça e força. Olha quantas promessas Deus fala. Palavras preciosas reveladas. O nosso único motivo de esperança está na justiça de Cristo, a nós imputada e naquela operada por seu Espírito em nós e através de nós. Irmãos, que coisa tremenda nós vimos. Quantas mensagens maravilhosas Deus quer nos dar. Ele quer que nós realmente vençamos o pecado, mas não com as nossas próprias forças, e sim através da justiça de Cristo, que pode ser operada em nós. Irmãos, realmente o meu slide parou aqui, eu não sei o que está acontecendo, eu acho que a minha internet também no notebook caiu, mas vamos concluir, então, nós já estávamos quase concluindo a mensagem de hoje, aqui avançou demais. Então, eu só queria que... porque aqui o próprio slide avançou tanto, que não era para estar aqui nesse slide. Mas vamos só, então, concluir os textos, concluir a mensagem de hoje, falando uma coisa para vocês. Há poder em Deus, há poder em Cristo para operar esse milagre da ressurreição, porque quando o nosso eu está morto, nós somos ressuscitados em nova vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em nós, tudo é possível àquele que crê. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vivenciar essas verdades preciosas da palavra do Senhor. E nos ajude a nos apropriar dessa bênção, né, pela fé. Porque é somente pela fé que nós verdadeiramente podemos entregar a nossa vida completamente, o nosso coração completamente a Deus. E o obedecer será algo natural. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor esteja conosco a cada dia, nos dando essa força e esse poder. Amém. Deus vos abençoe a cada dia. Essa é a nossa oração. Amém. Deus seja louvado. Mais uma mensagem poderosa. Deus continue te abençoando, doutora Andréia, alargando as suas fronteiras, né? Que a mensagem de Cristo possa
alcançar mais e mais corações. Essa mensagem de hoje alcançou aqui 69 pessoas, fora as pessoas do YouTube. Que Deus seja graciosamente louvado. Nós vamos ter agora os momentos de oração, depois vamos partir para as considerações finais. Eu gostaria aqui de três pessoas para fazer oração, sendo que uma será cantada. Doutora Andréia poderia fazer a primeira? Irmã, quem ora primeiro? A vossa pessoa. Pode ser, doutora Andréia? Faz a primeira oração. Está me ouvindo? Doutora Andréia? Acho que ela não está nos ouvindo. Aure, vamos escrever no chat para ela, que ela consegue ler, ela só não ouve. É. Eu não estou ouvindo. Perdão. Tá. Ok. Vou orar. Só um minutinho, que eu vou... Soberano Deus, Criador de todo o universo, a Ti, Senhor, sejam dadas toda a honra e toda a glória para todo sempre, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos ama com tão infinito amor, com tanta bondade, com tanta benignidade, como o Senhor tem compaixão por nós, querido Deus. Que amor é esse? Nós passaremos a eternidade toda para tentar compreender o seu amor por nós. Ó Pai amado, Pai querido, nos ajude, Senhor, a permanecermos ligados à videira verdadeira que é Cristo, nosso Salvador. Sabemos, Senhor, que nós mesmos, em nossa própria força, nós não conseguimos fazer o que é bom. Nós não conseguimos alcançar a alta norma da perfeição cristã que o Senhor requer de nós. Mas nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos concede a graça justificadora, que nos perdoa, e ao mesmo tempo nos concede a graça habilitadora que nos santifica. Ó Pai amado, isso é presente. São promessas tuas, contidas na tua palavra. Nós agora estamos clamando, Senhor, para que o Senhor derrame sobre nós o poder para vencer o pecado. Nos dê, Senhor, a vitória a cada dia. Nos ajude a nos manter ligados a Ti a todo momento como nosso verdadeiro amigo. Senhor, nós somos falhos, nós somos fracos, nós carecemos de Ti. Por favor, Senhor, opere em nós o seu querer e o seu efetuar segundo a sua boa vontade. Ajuda-nos, ó Pai. Nós carecemos da tua misericórdia. Em nós não há força, mas em Ti há poder. Que o Senhor abençoe a cada ouvinte, a cada pessoa que ouviu essa sala, tanto presencialmente como quem vai ouvir depois. Que o Senhor nos ajude e nos dê essa vitória. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Continuando, ó Deus, na tua presença, louvado seja o teu santo nome. Nós estamos, Senhor, aqui com o coração repleto de alegria, porque nós sentimos a tua presença agora, Senhor, nesta mensagem. Nós estamos sentindo, Senhor, que o Senhor está nos guiando a cada manhã, nos conduzindo, Senhor, rumo a Canaã celestial. Obrigado, Pai, porque o Senhor não desistiu de cada um de nós nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos acordou e nos trouxe aqui para ouvir o assim diz o Senhor. Nós estamos, Senhor, desejosos de fazer a tua vontade. Temos, Senhor, pecado contra ti. Temos feito aquilo que ainda não te agrada. O nosso eu precisa de morrer, porque morto não fala, morto não responde, morto não briga. Ó Jesus, coloca esse sentimento em nós para que nós possamos verdadeiramente refletir o teu caráter. Esse é o desejo do nosso coração, ter a mente de Cristo e ter o caráter de Cristo. Por isso, ó Deus, fortalece a cada um dos irmãos que está aqui presente. Fortalece, Senhor, os nossos irmãos que vão também ouvir mais tarde pelo YouTube. Que o Senhor possa ser com
cada um deles. Nós te clamamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, que ainda é abundante para nós. Em nome de Jesus, fica conosco durante todo este dia, para que nós possamos refletir o teu caráter. Amém. Cria em mim um puro coração, ó Deus, e renova um reto espírito em mim. Cria em mim um puro coração, ó Deus, e renova um reto espírito em mim. Não me lances fora de tua presença, Senhor, nem retires teu Santo Espírito de mim. Restaura em mim a alegria da salvação e renova um reto espírito em mim. Cria em mim um puro coração, ó Deus, e renova um reto espírito em mim. Amém. Amém. Deus seja louvado. Obrigada, Diane. Heloísa, parece que a internet dela caiu. A doutora Andréia não está nos ouvindo. Nós vamos agora para as considerações. Nós agradecemos a presença de todos os irmãos aqui conosco. O Espírito Santo os trouxe nessa manhã para ouvir a voz de Deus. Nós, todos os dias, estamos aqui a partir das 5 horas. O link não muda, o mesmo que você entrou hoje, você pode usar para entrar todos os dias aqui. E nós todos são bem-vindos. Hoje nós temos a participação especial da doutora Andréia, fazendo uma série até sexta-feira. E cada dia há um mensageiro diferente, ou fazendo séries. Nós estamos aqui para servir, louvar e honrar e aprender de Jesus Cristo. Que Deus seja louvado. Nós estamos agora nas considerações. Aqueles que querem considerar, levante a mãozinha. Jeane, isso mesmo, com um gostinho de quero mais. Irmã Urenice, agora estou aqui, tá? Louvado seja Deus, graças a Deus. Aqui no campo a internet é muito difícil, viu? Às vezes cai mesmo. Aqui em Contagem, Minas Gerais, está chovendo, a internet também está... Heloísa mora aqui na minha cidade, a internet também está oscilando. Mas que Deus blinde e proteja nossas conexões, né? E louvado seja Deus que a doutora Andréia está nos ouvindo. Muito bom. Doutora Andréia, nós estamos agora nas considerações. O Fabrício levantou a mãozinha. Por favor, Fabrício, abra o seu microfone e fale o que o Espírito Santo falou no seu coração na mensagem de hoje. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Graças a paz. Eu ia pedir que, se possível, mandasse o link algumas vezes no grupo, porque vai mandando as coisas e ele vai subindo no grupo, vai subindo e tem que ficar procurando. E uma das considerações minha é assim, eu montei uma ministração uma vez e eu vi, isso me tocou muito, e hoje falou sobre a gente estar ligado, tá sempre próximo de Cristo, de Jesus, de Deus. E uma das considerações que eu quero colocar foi no momento que Jesus, um pouco antes de Jesus ser crucificado. Gostaria muito de uma luz também sobre isso, mas o que ficou em meu coração não foi o sofrimento, o que Jesus pediu naquele momento, que o cálice passasse dele, que eu senti dentro de mim, não foi que Jesus
o sofrimento, porque o sofrimento ele já vinha sofrendo desde criança, pelas ruas onde ele passava, ele sofria, ele era xingado, falavam com ele muitas coisas. E uma das coisas que, naquele momento, que me tocou, que ficou dentro de mim, esse cálice que ele não queria era ser separado do pai, porque por algum momento ele sempre esteve ligado com seu pai. E nesse momento que o pai vira as costas para ele, que ele diz: por que me abandonaste? Aquele momento foi o momento que ele mais temeu, porque foi o momento que ele não ia sentir a presença do pai dele, a presença de Deus com ele. Isso me emociona muito, esse pedaço, porque é como uma criança, quando vai a primeira vez à escola, ele vai ser separado do pai, vai para um ambiente que ele não conhece. Então, Jesus, naquele momento, dentro de mim, foi o momento que ele se desligou do pai por toda a eternidade. Ele já tinha vivido no céu, o verbo se fez carne, veio à terra, sempre esteve com Deus, cresceu em espírito e verdade. Mas aquele momento foi o momento que ele mais temeu, porque foi o momento que ele teve que se desligar do pai. Para quê? Para que ele pudesse dar a mão ao pecador e nos resgatar. Só que isso teria que ser a morte dele. Minha consideração é essa. Quero mais luz sobre isso, busco muito a verdade, eu gosto muito das ministrações que as irmãs fazem, sempre estou ligado em tudo isso, deixei ministérios de ancianato, porque muitas coisas dentro da congregação a gente não pode falar, e aqui a gente vê que a gente pode falar abertamente, e ouvir também abertamente que eu falo, mas com base bíblica. Amém? Amém, irmão. Amém. Louvado seja o Senhor. Realmente, isso que você falou é muito interessante. A irmã White fala que nós devemos meditar na cruz de Cristo, meditar nas últimas horas do sacrifício de Cristo por 1 hora por dia. E isso que você falou é muito interessante, que o afastamento do Pai era o que ele mais sofria, porque sobre ele recaiu os pecados de toda a raça humana. Então, isso daí é muito sério. Essa sensação de afastamento de Deus nós temos que ter também, de saber que o pecado nos afasta de Deus, e isso tem que ser terrível para nós. Né? Nós precisamos aprender a odiar o pecado, né? Aprender a ter nojo do pecado e contemplar a Cristo, e olhar para as cenas da sala de Pilatos, as cenas do Gólgota, todos os dias contemplar o nosso Salvador. Amém. Meditar no sacrifício de Jesus todos os dias, eis a nossa maior missão a cada dia. Alguém mais gostaria de considerar? Amém. Alguém mais gostaria de considerar? O Espírito Santo falou ao seu coração? A mensagem foi bem clara hoje, foi bem contundente, chegou bem pertinente, né? E o Espírito Santo falou ao nosso coração poderosamente. E eu louvo a Deus por isso. Amém. Heloísa, levantou a mãozinha, por favor, querida. Bom dia a todos. É uma alegria mais uma vez estar sentada aqui no banquinho da Escola de Cristo, nesta igreja virtual, onde Jesus está nos ensinando, eis o caminho, andai por ele. E o meu coração se alegrou muito hoje, né, quando a doutora Andréia disse aqui que morto não fala, né? Morto não responde, morto não briga. E outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela me disse uma coisa que também me impactou bastante. Ela falou assim que quando a gente pensa que o nosso eu está morto, que ele está lá enterradinho, a gente coloca a cabecinha para fora. E às vezes a gente, quando coloca a pontinha da cabeça para fora, né, a gente coloca o nosso eu
às vezes, para fazer aquilo que não deve. E eu estava a meditar ontem, né, com meu esposo, a gente pensando, né, por que que a gente sofre? Por que que a gente sofre? A gente sofre porque o nosso eu, ele quer ser feliz, o nosso eu quer ter razão, o nosso eu quer responder, o nosso eu não quer que ninguém pise no nosso pé, o nosso eu quer o dinheiro do outro, o nosso dinheiro quer ter a fama do outro. Então, é por isso que a gente sofre. Quando a doutora Andréia aqui falou que o nosso eu tem que estar morto, eu fiquei lembrando de ontem, né, dessa conversa que a gente teve. Por que que a gente sofre? Muitas vezes sofremos porque o nosso eu é tão grande e nós queremos ter razão em tudo. Eu quero ser feliz. Então, no casamento, quantas vezes a gente responde, né? Eu casei para ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero que seja do meu jeito, se não for do meu jeito, não tem que ser de jeito nenhum. E hoje a resposta veio, né? Nós temos que matar o nosso eu. O nosso eu tem que morrer todos os dias. Então, obrigado por essa mensagem, porque essa parte falou bastante ao meu coração. Amém, minha irmã. Louvado Amém. seja Deus. E eu acho tão interessante, irmã Heloísa, é que nós já lemos tantas vezes essas falas do apóstolo Paulo, né, que morro a cada dia, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A gente lê de uma forma tão mecânica que a gente não para analisar o que o Paulo está falando. Paulo está falando exatamente isso, que o eu tem que ser crucificado, morto e não ressuscitar mais, para que não possa responder por nós mesmos, mas permitir que Cristo viva em nós, e Ele quer viver em nós. Isso é justiça pela fé. É essa mensagem que a igreja precisa. É essa mensagem que nós temos que pregar nos púlpitos. É essa mensagem que vai terminar a história dessa terra. E a gente precisa compreender isso. Porque em 1888, os pastores Jones e Albany, eles tentaram falar isso, mas foram abafados. E a mensagem foi rejeitada. Hoje, quando a gente tenta falar isso, a mensagem é mais uma vez abafada, mas vamos avançando, porque essa é a vontade de Deus. É essa mensagem que vai iluminar a terra, né, com a glória de Deus. Cristo em nós, esperança da glória. Amém. Se a gente não tiver o lombo de rinoceronte, como vamos enfrentar daqui a pouco as perseguições, as afrontas, as denúncias? Vamos estar com o nosso eu tão machucadinho que não vamos dar conta, né? Então, eu vejo que o nosso eu precisa de estar enterrado, né? Precisa de estar morto, porque, como a senhora disse, né? A gente morto não fala. Então, nós vamos ter que estar mortos para nós mesmos, para a gente conseguir passar pelo que vamos ter que passar. Porque senão não vamos dar conta, vamos estar cheios de mimimi. Tá vendo? Meu pai me denunciou, minha mãe me denunciou. E aí vamos ter que ir para o terapeuta, vamos ter que ir para o psicólogo, e o nosso psicólogo da agora para frente vai ter que ser Jesus Cristo. Amém. E é por isso que o nosso eu vai ter que morrer. Sim. Verdade. E morra o meu eu, reviva Cristo em mim. E Cristo sempre revive em nós. Jeane, abre seu microfone, querido. Bom dia a todas. Bom dia, Jeane. Olha, é uma necessidade que a gente tem. Pelo menos essa fome. Só passa. Oi? Eu costumo dizer que, às vezes, parece que eu não saí da primeira aventurança. Bem-aventurados pobres de espírito, né? Porque nós precisamos sentir a nossa condição e ter fome e sede de Deus, de justiça. E precisamos lutar. Essa tem sido a minha luta. Por que eu amo tanto essa mensagem? Eu desejo tanto ouvir, porque
essa é a conversão que nós precisamos, aquela conversão que Jesus disse para Pedro: quando tu te converteres. Pedro e os discípulos já estavam andando com Jesus 3 anos, mas eles não estavam convertidos verdadeiramente. O caminho a Cristo, ele fala sobre isso. No capítulo 5 diz: o coração inteiro tem de render-se a Deus, inteiro. Ou, do contrário, não se poderá jamais operar a transformação pela qual é restaurada em nós a sua semelhança. E começa dizendo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Continua dizendo: Deus deseja curar-nos, libertar-nos, mas como isto requer uma completa transformação, uma renovação de nossa natureza toda, é necessário rendermos-nos inteiramente a Ele. A luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi ferida. A renúncia do nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer luta. Mas a alma tem de submeter-se a Deus antes que possa ser renovada em santidade. Então, esse é o desejo do nosso coração, da nossa alma, e nós precisamos buscar, porque o caminho a Cristo diz: buscar-me-eis e me achareis, mas quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se houve um tempo que nós precisávamos buscar Deus de todo o nosso coração, esse momento chegou, é agora. Nós precisamos, para que Ele possa fazer a transformação que nós tanto desejamos, né? Como disse a Heloísa, crucificar-se eu diariamente, né? Então, essa é a minha consideração. Amém. Muito obrigada, Jana. Deus seja louvado. Enquanto você estava falando, eu lembrei Paulo dizendo que ele esmurrava o corpo dele. A maior luta é contra o eu mesmo. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, que realmente o eu possa morrer e Cristo viver em nós. Que Deus capacite-nos a ter essa noção para vencermos. Mais alguém gostaria? Deixa eu Pois só não, completar aqui. Pois não, que a Heloísa colocou aí, que nós temos que ter lombos de rinoceronte, né? Eu li em um livro que diz assim, o Ritual do Santuário, no último capítulo, que diz assim: porque nós temos o desejo de refletir o caráter de Cristo, né? É verdade, e precisamos hoje. A parábola de Jesus diz que Jesus virá reclamarmos como seu. Mas diz que nós vamos refletir mais ainda o caráter de Cristo quando vierem as perseguições, a forma como nós vamos reagir a elas. Que, assim como a gente, Apocalipse 14 diz que os 144.000 seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá, então, onde quer que o Cordeiro andou, os filhos de Deus vão andar, e assim como Jesus agiu diante das ofensas, diante de tudo, os filhos de Deus devem agir. Não abriu a sua boca, não revidava. Nós somos aqui filhos de Deus, representantes de Cristo. Então, é nesses momentos de crise que a gente mostra o caráter da gente. Quando está tudo bem, é mais fácil. Mas quando vem as oposições, é como se pisasse nosso pé. Peraí, agora eu vou falar, agora eu vou agir. Agora não. É aí que a gente tem que refletir o caráter de Cristo. São nas oposições, são nas provações. E o testemunho vai ser justamente nos momentos de prova. Aquela paz que Jesus tinha em frente a Herodes, em frente a Pilatos, enquanto, a irmã White fala, enquanto estava todo mundo, parece assim, que ia cair o mundo, uma confusão, eles olhavam para Jesus, um príncipe, não se alterava. Paz, paz, paz. Noé, o mundo estava caindo sobre ele, e ele estava em perfeita paz dentro da arca. Pedro, tão impulsivo que era, mas naquele momento que ele estava preso, acorrentado, ele estava em perfeita paz, dormindo, porque ele estava no centro da vontade de Deus. Então, esse é o nosso alvo, ter
ter a graça de Deus e ter essa paz que o mundo não pode tirar, e ninguém pode tirar. Esse é o nosso alvo, divino com o humano. Viver pela fé. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Deus seja louvado. Doutora André, tem mais alguma consideração? Sim, irmã, é só para concluir mesmo Pois e nos não. ajudar. Hoje nós já começarmos a treinar a fazer isso que a gente aprendeu hoje, né? De conversar com o nosso amigo Jesus em todas as coisas, parar para fazer momentos de oração, para termos momentos de oração com Ele, começar a colocar em prática, né, esse andar com Deus. Eu convido a todos os irmãos a fazerem isso a partir de agora, a partir de hoje. Tudo que fizer, pedir orientação do nosso Senhor. E a nossa vida vai realmente mudar. E amanhã estaremos juntos para estudarmos a continuação desse estudo tão maravilhoso da Palavra do Senhor. Deus abençoe vocês e um bom dia a todos. Amém. Bom dia. É isso aí, fazer de Deus o nosso melhor amigo. Nós vamos encerrar neste momento com uma oração, depois eu vou compartilhar um hino final. Quem gostaria de orar? E desde já nós deixamos aqui o convite, como bem disse a doutora Andréa, de estarmos aqui amanhã, a partir de 5 para 5 já estaremos aqui. Eu estou tentando ver o que acontece. Nós estaremos aqui a partir das 5 da manhã, temos todos os dias, temos o nosso grupo do WhatsApp, todos aqui são bem-vindos ao nosso grupo, temos no YouTube Caráter Cristão, temos o YouTube também da Sala da Consagração. Então, nós estamos cercados de tão boas mensagens através destes. Pode sim, irmã Cristina, daqui a pouco você pode orar sim. Que Deus possa nos abençoar. Podem lá revisar a mensagem de ontem e de hoje, e amanhã, como bem disse a doutora André, teremos mais. A irmã Cristina fará a oração, depois eu partilharei um final. E até amanhã, pessoal, que Deus possa abençoar o seu dia com graça e paz, amém? Sim, Caráter Cristão. Pode jogar no YouTube, exatamente, irmã. Vamos orar? Oremos. Aqueles que puderam se prostrar para fazer essa oração final. Aqui estamos diante, Senhor, de um grande Deus, de um Salvador, de um Criador, de um mantenedor, que nos segura em suas mãos e nos limpa. Queremos ser perfeitos, Senhor. Queremos andar nos teus caminhos, queremos ser cada dia santificado. Isso escutamos sempre na teoria, mas queremos usar na prática, Senhor, na nossa vida. Nos purifica, faça com que os nossos pensamentos, nossos falar, nosso agir e o nosso calar esteja também diante de Ti, Senhor. O Espírito Santo venha agir em cada coração aqui, temerosos e sedentos da Tua palavra, Senhor. Imbui com Seu Espírito em cada alma vivente aqui, Jesus. Estamos cada manhã entregando em Tuas mãos os nossos afazeres, a nossa vida, o nosso agir, os nossos familiares, aquelas pessoas também que nos cercam, nossos amigos, nossos irmãos queridos. Mas para o Senhor agir, teremos que fazer a nossa parte humana é muito importante, Jesus. Somos pecadores, errantes, cada instante queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas temos que deixar esse eu morrer e deixar ele lá morto, calado, e o morto não age, realmente não reage. Por favor, Senhor, nos dá essa incumbência, nos faz com que nós, daqui adiante, teremos contigo essa comunhão diária e preserva-nos o teu Espírito em cada molécula, em cada célula, em cada partícula, em cada sangue, em cada agir, em cada fio de cabelo, Jesus. O Senhor pode nos curar
dessa maledicência, desse pecado horrível que penetra em cada dia no nosso ser, em nossas vidas. Esteja com aqueles, Jesus, que não puderam entrar nessa sala e que amanhã a doutora Andréia, com êxito, venha ser realmente transmitir, seja a mensageira, seja a carteira dessa mensagem, Senhor, que o Senhor nos dá. Está escrita há anos e anos para nós. O Senhor morreu na cruz por nós. Jesus formou esse mundo e esse mundo jaz do maligno, Senhor. Não queremos mais viver aqui, Senhor, e sim eternamente contigo, na Canaã celestial. Por favor, Senhor, nos dê essa certeza que o Senhor existe na nossa vida e o Senhor mostra a cada instante os milagres já abertos aí para todos nós. Nos afasta desse mal, Senhor, com todo o teu poder. Afasta os anjos maus da nossa vida, faça com que o nosso anjo da guarda se alegre a cada manhã, quando abrimos, quando ajoelhamos e para estar diante da tua palavra, diante de servos ungidos e purificados para nos transmitir também a palavra, que somos todos falhos, mas perdoa-nos, Senhor, em cada instante que deixamos de te obedecer. Obediência é uma arma que temos que usar como cristãos. Por favor, dê força para enfrentar o dia a dia nos nossos trabalhos, com nossos familiares, para ser verdadeiros cristãos, ser bons exemplos para eles também, Senhor. Purifica-nos para que nós possamos transmitir corretamente ser cristão na vida de cada um. Perdoa-nos, Senhor, e esteja com cada um nessa sala, e que amanhã retornaremos e para se alimentar na nossa fome, a nossa sede da Tua palavra. Esteja com cada um que agora vai deixar a sala, mas vai fazer as coisas que estão no dia a dia ainda nesse mundo, para que um dia alcançamos estar eternamente com o Senhor. Muito obrigado pelo milagre da vida, estarmos aqui já é um milagre. Muito obrigado por tudo, pela mensagem, pela mensageira, pelos amigos e irmãos. Esteja com cada um para que voltemos amanhã. Em nome do Senhor Jesus, que agradecemos. Deus, um feliz dia a todos. Deus abençoe a todos vocês. Amo você. Amém. Bom dia. Até amanhã. Bom dia, bom dia. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Amém, se Deus quiser. E Deus quer.